Eu sou José. E por mais que a minha história não tenha sido muito contada, eu estava lá. E o que eu vivi mudou completamente a minha vida. Eu estava noivo de Maria, uma menina simples e cheia de graça. Ela tinha muitos planos para o futuro. E nós estávamos muito felizes. Mas um dia, algo aconteceu. E foi difícil. Quando eu soube que Maria estava grávida, meu mundo veio a despedaçar. Ela era tão honesta, tão fiel. Como ela poderia estar grávida? E eu sabia que eu não era o pai. Um sentimento de dor, de decepção. Tentava entender, mas eu não conseguia. Eu pensei em deixar em silêncio, afastá-la de mim. Até porque eu não queria que ela fosse condenada publicamente. E era isso que as pessoas queriam que eu fizesse. Era isso que a lei dizia que eu tinha que fazer. Mas antes de eu tomar qualquer decisão, algo aconteceu. Eu estava em casa cansado, triste, e adormeci. E em um sonho apareceu um anjo, sim, um anjo. E ele me disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ela está esperando um filho, mas esse filho é fruto do Espírito Santo. Ele será chamado Jesus. E ele vai vir para salvar todo o seu povo de todo o pecado. Eu acordei assustado, não entendia. Estava perdido, mas no fundo, sabe? No fundo, aquilo parecia ser verdade. Sabe que eu tinha que ouvir a voz de Deus. Então, eu decidi confiar. Eu decidi receber Maria como minha esposa e aquela criança que estava por vir. Que no final ia ser meu filho. Eu não sabia qual que era o nosso futuro, o que estava reservado, mas eu sabia que eu tinha que cuidar dela. E algo dizia que eu precisava cuidar de Maria e de Jesus, o Filho de Deus. Mas a jornada foi longa. Tivemos que viajar às pressas para Belém, porque o imperador ordenou que todos se apresentassem ao censo. Uma viagem longa e cansativa. E ela grávida. Eu confesso que eu estava muito preocupado com ela. Mas a gente tinha que prosseguir. Eu não sabia qual seria o nosso futuro, mas era aquilo que Deus tinha para mim. Era aquilo que eu tinha que fazer. Eu lembro que chegando em Belém a cidade estava lotada. Não tinha um lugar para nós em nenhuma das hospedarias. E ela prestes a dar à luz. Naquele momento, eu entrei em um desespero que eu me perguntava: como é possível? Como é possível o Filho de Deus nascer num lugar tão simples? Mas Deus nos guiou. E Ele nos guiou em um estábulo, num lugar simples, perto de alguns animais, mas foi ali que o Salvador nasceu. Eu lembro que eu peguei ele em meus braços e olhei e vi nos olhos dele muito amor. E a promessa de Deus se cumprindo naquele lugar. Ele era tão frágil, ele era tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão esperto, tão perfeito, que ali eu tive a certeza que a minha vida nunca mais seria a mesma. Ele não era só o filho de Maria, mas ele também era o filho de Deus. E eu, cara, um pobre homem, fui escolhido para ser pai daquela criança nessa terra. Sabe, eu vi anjo, eu vi as estrelas brilhando no céu, eu vi os pastores vindo, e tudo era tão claro: o Messias estava entre nós. Amém, aleluia. E uma paz inundou
no meu coração que eu não consigo explicar. Eu era o pai daquela criança, mas ao mesmo tempo ele era o salvador de todos nós. Agora, todos os anos, nós comemoramos o nascimento de Jesus. E eu, lembrando de ser um homem simples, tive a honra de fazer parte daquele plano, sabe? Um plano de amor, esperança e salvação. Eu sou José, o homem que teve a honra de ser o pai de Jesus. E tudo era claro para mim. Eu tinha que ouvir a voz de Deus, amar e cuidar da minha família. E que todos nós tenhamos isso como exemplo. Um exemplo de fé e humildade. E assim, a promessa de Deus veio ao mundo na forma de um bebê. E com ele, a esperança de todos. Jesus nasceu. Amém. Amém.